Welcome back. We are joined today by Gilbert Doctorow. Bem-vindo de volta. Hoje estamos recebendo Gilbert Doctorow, historiador, analista de assuntos internacionais e autor de War Diaries, The Russia-Ukraine War. Obrigado por voltar ao programa. Como sempre, as notícias estão chegando rapidamente. Bem, à medida que a guerra na Ucrânia parece se aproximar do fim, estamos vendo muitos acontecimentos súbitos e dramáticos. Houve o discurso de Zelensky, no qual ele mais ou menos exigiu a capitulação da Rússia. A União Europeia deu grandes novos passos para legalizar a apreensão de ativos russos e bloqueá-los. E vemos as negociações entre a UE e os Estados Unidos continuando, o que parece estar resultando em um consenso muito estranho em torno de algumas, vamos chamá-las de absurdas, exigências que jamais seriam aceitáveis para os russos, sob nenhuma hipótese. Então, você pode explicar o que está acontecendo? Desculpe, foi uma pergunta bem ampla, mas Sky Mistério que como se der mais relevante. Bem, o que vimos nos últimos dias foi uma completa reviravolta na posição de Trump. Seus emissários participaram da reunião da Coalizão dos Dispostos em Berlim, presidida por Friedrich Merz, que foi o principal defensor da apreensão de ativos estatais russos para financiar a guerra nos próximos 2 anos. Estavam presentes tanto Gondolin quanto Kushner e Witkoff, os emissários de Trump. E eles pareceram chegar a um acordo notável, em termos que são exatamente os termos ucranianos de 3 anos atrás, o que devolveria a situação ao ponto em que estava antes de fevereiro de 2022 e restabeleceria todas as condições que levaram a Rússia a decidir entrar em guerra. A situação territorial, a presença da OTAN na Ucrânia, o fato de que, embora não tivesse um diploma na parede chamando-a de membro da OTAN, de fato ela seria uma. E para piorar, descobrimos há um dia, acho que foi pela Bloomberg, que as condições permitiriam uma espécie de participação dos Estados Unidos, nos moldes do artigo 5, na garantia de segurança à Ucrânia. Tudo que o Sr. Zelensky poderia ter pedido foi aprovado pela Coalizão dos Dispostos, na presença dos emissários de Trump, que saíram da reunião dizendo: "Nunca estivemos tão perto da paz", ponto repetido pelo próprio Donald Trump. Agora, algo aconteceu. Isso não é normal. Isso vai contra as leis da gravidade. Acho que há algo de que não estamos totalmente cientes. Alguma agitação no Capitólio por causa do conflito de Trump com a Europa sobre sua estratégia de segurança nacional. Parece haver algum tipo de revolta em andamento que o forçou a mudar completamente sua posição sobre a guerra na Ucrânia e a preparar o terreno para uma rejeição russa dessa paz, o que colocaria os russos como os vilões que perpetuam a guerra. Portanto, não acho que seja apenas uma mudança de opinião casual do Sr. Trump por ser inconsistente. Acho que há uma luta maior acontecendo nos círculos políticos de Washington, da qual não temos pleno conhecimento, que explica isso. Mas o resultado final, do ponto de vista dos russos, é que o Sr. Putin foi colocado em uma posição ridícula. O Ministério das Finanças acabou se tornando o herói do dia, especialmente o linha dura Sr. Ryabkov, que disse há 3 semanas que todas as possibilidades de diplomacia haviam se esgotado e que tudo seria resolvido no campo de batalha. Por isso ele recebeu mais do que uma simples advertência. Parecia que ele e seu chefe poderiam ser expulsos do ministério. O próprio ministério parecia caminhar para uma reestruturação. Lavrov desapareceu da vista pública por vários dias e houve rumores de que ele havia sido demitido. Acho que esses rumores tinham algum fundamento e foi uma grande briga. Todos se acalmaram, Lavrov voltou ao seu cargo, mas agora parece que Ryabkov estava 100% certo e Putin 100% errado. E eu acho que haverá uma grande mudança nas políticas de Putin daqui para frente. De todas as formas, os acontecimentos foram impressionantes. Mas ainda há mais uma coisa que quero trazer para a discussão. O que está acontecendo aqui na pequena Bélgica, o rato do Senhor. O que temos aqui é inacreditável.
depois de toda a encenação do Sr. Orbán, que todos nós conhecemos e admiramos por seu patriotismo e por sua defesa da soberania europeia, por dizer todas as coisas certas, o homem votou errado todas as vezes. Sempre que surgiam sanções, ele votava com a maioria. Ele apenas estava extorquindo várias concessões econômicas para seu país. Mas o fato é que ele não provou seu valor como um grande amigo da Rússia. Então o Sr. Orbán foi desmascarado. Os outros camaradas na República Tcheca e na Eslováquia também foram desmascarados. E do nada, a Bélgica está salvando o dia. No jornal de hoje, Le Soir é um jornal em francês com a maior audiência aqui, há 2 páginas inteiras, as páginas 2 e 3, dedicadas ao que está acontecendo na política belga em relação às votações no Conselho Europeu que ocorrerão amanhã e na sexta-feira, sobre a expropriação e confisco dos ativos estatais russos mantidos na Euroclear. A posição do jornal, assim como a de todos os grandes jornais da Bélgica, é euroatlanticista. Afinal, a Bélgica abriga a OTAN e outros quartéis generais militares em Mons, onde há presença de liderança americana, e, é claro, abriga a União Europeia, que está totalmente alinhada em favor da Ucrânia contra a Rússia. Portanto, eles têm um grande investimento político em manter boas relações com essas organizações, que dão à Bélgica, e a Bruxelas em particular, um lugar no mundo. E mais ar dessa posição editorial euroatlanticista, eles se... Eles têm esse espaço dedicado ao que está acontecendo aqui, e não podem dizer nada negativo sobre o Sr. de Wever. Mesmo assim, admitem que todos os partidos políticos deste país, de esquerda e de direita, do norte e do sul, apoiam de Wever. Pelo que entendi, amanhã às 8 da manhã haverá uma sessão especial da Câmara dos Deputados da Bélgica, onde de Wever vai falar. Acho que ele convidou algumas pessoas da comissão para assistir e ver o que todo o legislativo belga está dizendo sobre a confiscação de bens. Ele vai esfregar isso na cara deles. Com essa posição, sabemos com 100% de certeza que De Croo votará contra. Mas quem mais está nesse jogo? Desde a última sexta-feira, sabíamos que a Itália estaria envolvida, apoiando de Wever, que é o grande peso. E então aos menores, Malta, Bulgária e nossos velhos amigos Hungria, República Tcheca e Eslováquia. São 7 países alinhados com a posição contrária à confiscação dos ativos. Seria muito difícil para von der Leyen tentar anular 7 países entre 27. Além disso, a resistência deles é clara. De Wever não pode recuar e continuar na vida política. Então é isso. A única coisa que a Frente de Aliança pode fazer para convencer os belgas é atender às suas condições, que são garantias escritas de todos os 27 Estados-membros, de que compartilharão o risco financeiro que a Bélgica assume ao liberar os ativos congelados e disponibilizá-los para esse empréstimo, essencialmente não reembolsável, à Ucrânia como garantia. Não acredito que ela consiga essas assinaturas. A França, ao que me parece, se opõe a isso. Portanto, haverá alguns pesos pesados contrários à ideia de um apoio unificado da UE para esse risco. Isso a deixa com a única alternativa que ela declarou claramente, que os Estados-membros da UE disponibilizem o dinheiro por conta própria. Agora, isso nos leva da ilegalidade da proposta dela para os trâmites legais normais, em que chefes de governo vão aos seus parlamentos e pedem aprovação de dotações orçamentárias para emprestar à Ucrânia. Podemos dizer que a proposta está praticamente morta. Poucos países têm capacidade de empréstimo ou disposição para arriscar uma revolta em seus parlamentos contra uma proposta dessas, considerando toda a austeridade que estão impondo a seus próprios países em nome da remilitarização que está ocorrendo aqui na Europa. Então, não acredito que von der Leyen vá conseguir, mas isso é um palpite.
Posso estar errado. A mulher é um dínamo. Ela tem uma energia enorme e, obviamente, conta com assistentes muito determinados, ajudando-a nisso. Mas acho que as probabilidades estão contra ela. E se ela fracassar, então a guerra terminará, eu diria, no final do primeiro trimestre de 2026, sob condições de falência da Ucrânia e da remoção da quadrilha que atualmente governa o país. Eles estarão fugindo para salvar a própria vida. Não vão querer assinar a capitulação. E essa será a única saída, a capitulação. Esse é o meu prognóstico. Entendo que estou sendo um pouco otimista depois desses dias de verdadeiro pessimismo, mas depois de ler a realidade aqui no Le Soir, acho que há motivo para otimismo. In terms of the EU going rogue and, I guess, throwing away... Em relação à União Europeia, agir por conta própria e, digamos, jogar fora o Estado de Direito, eles já deram alguns passos importantes. Von der Leyen invocou esses poderes de emergência, o que significa que os Estados-membros da UE não precisam mais votar por unanimidade a cada 6 meses para renovar as sanções. Pelo que entendi, essa exigência agora está suspensa e os ativos serão congelados permanentemente, por tempo indeterminado. Mas também existe uma forma de a UE contornar qualquer aprovação da Bélgica, porque parece que todas as regras podem ser deixadas de lado. Ou, como você sugere, ainda há motivo para otimismo de que a UE não tomará essas decisões drásticas e autodestrutivas que von der Leyen está defendendo. Decisions which von der Leyen is pushing for. Well, let's look at the voting on Friday. Bem, vamos analisar a votação de sexta-feira. Os poderes de emergência não eram realmente o ponto crucial. A Bélgica, afinal, votou a favor de encerrar as renovações semestrais. Por que fariam isso se fosse exatamente o mesmo princípio da votação que acontecerá amanhã e sexta-feira? Não é a mesma coisa. O que ela poderia ter dito com alguma justificativa, e tenho certeza de que disse, porque certamente há alguém com língua de político em sua equipe, foi: precisamos fazer isso para garantir que o Sr. Trump não ponha as mãos nesse dinheiro e o use para fins diferentes daqueles para os quais ele deve ser usado. E precisamos de um lugar na mesa de negociações. Agora estamos excluídos. Se aprovarmos essa medida e o dinheiro não estiver acessível para a Rússia ou para Trump, então eles terão que lidar conosco. Or by Trump, then they will have to deal with us. She could say that, and everybody could say, yes, you're right. Ela poderia dizer isso, e todos poderiam responder, sim, você tem razão, e então fariam. Mas isso não é a mesma coisa que a votação que acontecerá amanhã e na sexta-feira, o que violaria o direito internacional. A votação da última sexta-feira não comprometeu a propriedade russa dos ativos. A votação de amanhã e sexta-feira comprometeria. Se os ativos congelados forem liberados e entregues a um banco, bem, é isso. Você pode argumentar o quanto quiser, mas eles foram confiscados ou não. O controle dos russos sobre esses ativos foi violado e há base em processo que a Europa provavelmente perderia. Portanto, acho que essa votação nos próximos 2 dias não é afetada pelo que aconteceu com Richard Wilk. Bem, ao mesmo tempo, vemos essas negociações, e elas me fazem lembrar um pouco dos últimos 4 anos, porque essa não é a primeira vez que a União Europeia organiza conversas de paz. Mas em todas essas conversas, como já vimos antes, eles nunca realmente convidaram os russos. Quero dizer, em algumas delas, como as conversas de paz na Suíça, o presidente da Polônia argumentou que a Rússia é um país com 200 nações cativas que deveriam ser livres, sabe? Então, bem, não é exatamente uma cúpula de paz quando você não convida o lado russo, e a discussão é sobre como dividir o país deles. Mas, novamente, eles estão se reunindo. A União Europeia está negociando com os Estados Unidos. Acho que é um bom compromisso para os europeus, porque eles querem fazer parte das negociações, mas não querem conversar com a Rússia.
Então, acho que negociar com os Estados Unidos antes de eles irem à Rússia faz sentido. Mas o acordo que eles propuseram, esse exército ucraniano de 800 mil soldados que o Ocidente deveria financiar e reconstruir em tempos de paz, não soa nada como um exército de tempos de paz. E também haveria tropas europeias na Ucrânia, com fortes garantias de segurança sob o artigo 5. Quer dizer, parece algo inviável, porque, novamente, a Rússia foi à guerra para impedir que a Ucrânia fosse transformada em um proxy contra ela. Então, agora que venceram a guerra, o resultado seria a OTAN construir um exército de 800 mil soldados, armado com sabe-se lá quantos mísseis apontados para a Rússia. Sim, isso não faz sentido algum. Mas Zelensky disse que, pelo que parece agora, os americanos, como você mencionou, não rejeitaram essa proposta. E Zelensky afirma que se a Rússia não aceitar, os Estados Unidos devem punir a Rússia. Há relatos na mídia americana de que os Estados Unidos estão preparando sanções. É claro que os europeus estão satisfeitos, porque se os Estados Unidos e a Rússia entrarem em confronto novamente, eles esperam que a América volte para o lado deles e os arraste ainda mais para essa guerra. Então, o que você acha disso? Como você explica isso, além das disputas internas nos Estados Unidos? Será que é uma manobra, talvez, para fazer os ucranianos aceitarem coisas como ficar fora da OTAN, ou é simplesmente o Trump se tornando um Biden 2.0? Trump yet again becoming a Biden 2.0. Well, there is the issue that's going to come up. Bem, há a questão que vai surgir. Supondo que eles não consigam financiar a Ucrânia, e supondo que a Ucrânia desabe no primeiro trimestre de 2026, haverá um jogo de culpas. Quem derrubou a Ucrânia? Trump, ao fazer o que está fazendo agora, está preparando o terreno para dizer: eu fiz tudo, dei a vocês tudo o que queriam, inclusive uma garantia de segurança, e eles afundaram, porque vocês, europeus, não conseguiram se organizar e colocar o dinheiro necessário para continuar a guerra. Então, esta é a primeira etapa dos preparativos para o jogo de culpas após o colapso da Ucrânia. Não vejo motivo para analisar em detalhes a linguagem do acordo de paz aprovado na reunião de segunda-feira em Berlim. Não vejo outro propósito na linguagem, tanto do lado alemão que liderou, quanto dos emissários de Trump que a apoiaram. O objetivo era sabotar os acordos de paz. E retratar os russos como os vilões que arruinaram as negociações de paz. Isso é essencial para outras discussões e disputas que estão acontecendo fora do que estamos falando agora. Essas são as discussões que virão com o jogo de culpas e que já estão acontecendo no Capitólio, onde Trump enfrenta um novo projeto de lei no Senado para rotular os russos como patrocinadores estatais do terrorismo, o que realmente causaria problemas. Então, ele tem suas próprias batalhas em andamento. Mas o resultado final para os russos é que ele é totalmente pouco confiável, não por causa de peculiaridades de personalidade, embora existam muitas, mas porque está sob enorme pressão e manobrando por sua posição antes das eleições de meio de mandato, tentando evitar ser culpado como aquele que derrubou a Ucrânia. Yeah, that makes sense. Faz sentido. Embora com o Trump nunca se saiba, porque ele está sempre interpretando algum papel. Então é difícil dizer se, mais uma vez, qualquer acordo que tenham feito agora com os russos é apenas outro ato de enganá-los. Mas enfim, o que você acha que os europeus estão buscando aqui? Porque, além de toda essa retórica sobre a Ucrânia possivelmente vencer e a Rússia ter que pagar reparações, com certeza eles veem o que nós estamos vendo. Eles sabem que isso está chegando ao fim. Agora, se eu fosse conselheiro de algum desses políticos europeus, eu diria, olha, a Ucrânia está condenada. Por que não ligar para Moscou imediatamente e cortar nossas perdas? Quero dizer, depois de tudo o que aconteceu, a derrubada do governo ucraniano, a construção dessa grande força por procuração contra a Rússia, nós agora participamos da morte de dezenas de milhares de russos. We now participated in the killing of tens of thousands of Russians. We now see that the whole project is... Agora vemos que todo o projeto está desmoronando, e uma vez que ele desmorone, a Rússia poderá tomar o que quiser.
e talvez olhe para a Europa com certo desejo de vingança. Então, parece que este é o momento de cortar nossas perdas, fechar um acordo, encerrar tudo isso e aceitar um novo status quo. Mais uma vez, fizemos uma aposta enorme. Não deu certo. Falhou. Mas eu não entendo qual é o plano agora. Eles vão simplesmente se esconder no bunker e afundar junto com o navio. Isso me parece muito estranho. Não entendo de onde vêm os europeus nessa história. Eu entendo os ucranianos. É uma derrota muito humilhante. Eles querem continuar lutando. Consigo compreender a posição americana, a posição russa. Mas como entender o que os europeus estão fazendo? Afinal, você está aí em Bruxelas, no coração da fera, por assim dizer. Bem, eu gostaria de dividir essas pessoas em grupos. Há algumas que conseguem raciocinar da forma como você acabou de fazer, e tenho certeza de que o fazem. No entanto, não há o suficiente delas. Acho que o que Putin disse sobre o baixo nível de confiança e de educação entre muitos primeiros ministros e chefes de Estado europeus precisa ser levado em conta. Existem pessoas muito estúpidas que têm grandes títulos, e isso não é arbitrário, não é um acidente. Há muitas delas para que seja um acidente. Acredito que isso seja uma consequência direta da estrutura da União Europeia e da perda de soberania dos Estados-nação, o que reduziu o cargo de primeiro-ministro a um nível muito baixo. E essas pessoas nesse nível, a única promoção que terão na vida será entrar nas instituições da União Europeia. Portanto, elas não vão ultrapassar a linha. Quero dizer, veja aqui na Bélgica. Quem tivemos depois que esgotaram suas possibilidades na política belga? O primeiro-ministro, Michel, e seu ministro das Relações Exteriores na época, Didier Reynders, ambos do Partido Movimento Reformador, MR, sediado em Bruxelas e de língua francesa. Os dois foram para a União Europeia. Michel tornou-se presidente do Conselho Europeu por 5 anos e Didier Reynders tornou-se comissário da Justiça sob von der Leyen. E é isso. É o mais longe que se pode chegar neste continente europeu. Você quer escapar dos poderes muito limitados que tem em seus pequenos países e acaba com pessoas muito inferiores pelos padrões históricos, pessoas de qualidade muito baixa nesses cargos exaltados. E não acho que sejam capazes das acrobacias mentais que você acabou de fazer. Há algumas pessoas que não são estúpidas, é claro, mas principalmente nos países maiores. Mas então elas têm seus próprios problemas que as impedem de seguir uma lógica direta. O Sr. Macron é um bom exemplo. Ele é incapaz de seguir a lógica porque está trabalhando dia após dia apenas para se manter no poder e já não pensa de forma estratégica. Ele não pensou estrategicamente quando convocou aquela eleição antecipada. Portanto, há problemas mesmo entre pessoas bastante inteligentes. Elas estão distraídas com outras coisas. Quanto aos completos idiotas, a primeira-ministra da Dinamarca é um exemplo. Você acha que ela faz o exercício mental que você acabou de fazer? Eu não acho. Ela está comprometida com suas posições ideológicas. E é só isso. Sim, ela é aquela, se não me engano, que disse que a paz poderia ser mais perigosa do que continuar a guerra agora, porque então os russos poderiam voltar sua raiva contra nós quando a guerra chegasse ao fim. Mas há algo nisso, sim. Quero dizer, nas fases finais de uma guerra, parece mesmo que se entra em uma fase muito perigosa, porque por um lado, quando os russos estão saindo vitoriosos, às vezes a vitória sobe a cabeça. Ou seja, a pessoa fica um pouco mais assertiva, um pouco mais ousada. Mas é claro, também há algumas razões estratégicas para que eles possam agir com mais ousadia. Quando estavam atolados lutando contra os ucranianos, deixaram que os europeus basicamente passassem por cima das linhas vermelhas. Sabe, os europeus agora podem falar abertamente sobre como estão levando a guerra para dentro da Rússia. Então eu esperaria que não fosse improvável que os russos começassem a observar, por exemplo, os drones ou jatos que sobrevoam o Mar Negro, escolhendo alvos que seus planejadores e contratados de guerra estão usando para atacar a Rússia
e que os russos talvez começassem a derrubá-los. Ao mesmo tempo, é claro, enquanto os russos podem estar se preparando para pressionar um pouco mais os europeus, e isso é visível na retórica, os europeus acham que também precisam intensificar, porque seu procurador está perdendo. Então, eles sentem que precisam resgatar a situação por meio da escalada. Parece simplesmente que este é o momento de um confronto, enquanto subimos essa escada de escalada sem que ninguém esteja realmente no controle. Você também vê isso, ou é? Acho que o presidente Putin não tem outra escolha a não ser subir na linha de escalada. Como eu disse, sua aposta em Trump acabou dando errado. Sem entrar na personalidade de Trump e em toda a psicanálise amadora que a mídia faz sobre ele, simplesmente não deu certo, por razões provavelmente fora do controle do próprio Trump, e certamente não produziu os resultados que a Rússia tinha o direito de esperar. Isso coloca o Sr. Putin em uma posição embaraçosa e levanta a questão de por quanto tempo o programa de com cuidado pode continuar. Francamente, não tem sido tão cuidadoso assim no último ano. Como sabemos, a infraestrutura energética da Ucrânia está quase destruída. Os russos têm sido bem agressivos nos últimos 6 a 9 meses, mas ainda assim eles não foram direto na jugular. Não fizeram nada para destruir a Ucrânia. Eles podem e deveriam. Você mencionou, muito gentilmente, o meu primeiro volume de memórias, meus diários de guerra, que foi publicado em maio. Acredito que até janeiro, ou no mais tardar no início de fevereiro, o volume 2 será lançado em 2024. Estou apenas dando os toques finais nesse material enquanto reviso minhas anotações de diário de outubro de 2024. E eu digo assim, os russos estão avançando muito bem agora, em maior velocidade. Acho que eles vão tomar Pokrovsk nos próximos 2 ou 3 dias. Outubro de 2024. Sabe quando eles a capturaram? 25 de outubro. Todos nós avaliamos mal o ritmo do avanço russo. Mesmo agora, os russos tomaram a maioria das posições fortificadas importantes, e algumas pessoas estão dizendo que será uma varredura completa até o Dnieper. Eu não acredito nisso nem por um minuto. O Sr. Putin não tem 2 ou 3 anos para chegar lá. Agora que sua política de acomodação se mostrou equivocada, já passou da hora de ele seguir o caminho mais duro e fazer o que precisa ser feito. Acabar com a Ucrânia agora. Há muitas pessoas na periferia do Kremlin que estão defendendo isso. O que estou fazendo aqui é repetir o que elas estão dizendo. Não estou dando ideias a elas. São elas que me dão ideias, as mesmas que vêm dizendo na televisão há meses, bombardear Kiev e encerrar tudo de uma vez. Bomb the hell out of Kiev and get it over with. Acho que é importante que as pessoas entendam que, em Moscou, o principal argumento contra subir a escada da escalada, contra a Rússia tirar as luvas, era que eles estavam fazendo algum progresso diplomático com os americanos. Mas com esse novo desdobramento, isso vai colocar um prego no caixão de todas essas pessoas. Todo o argumento sobre por que eles não deveriam escalar parece morto agora. E esses ataques a navios comerciais russos também, especialmente no Mar Negro. Acho que as pessoas no Ocidente não percebem o suficiente o quanto está alimentando a raiva. Porque, mais uma vez, seja o que for que os ucranianos estejam fazendo, sabemos que eles estão recebendo ajuda do Ocidente. Mas, além disso, os europeus estão basicamente dizendo exatamente o que querem. Precisamos atingir mais a infraestrutura energética russa. Então vemos ataques ucranianos a instalações de energia da Rússia. Agora vemos os europeus dizendo que é preciso mirar na chamada frota sombra dos russos. E agora, novamente, supostamente, os ucranianos estão atacando navios russos. Quero dizer, e se você observar como eles responderam, aumentaram a agressividade, especialmente contra Odessa. As luzes estão apagadas lá agora.
E não me surpreenderia se houver pessoas em Moscou agora argumentando que não podem se dar ao luxo de deixar Odessa presa em uma Ucrânia pós-guerra. Mais uma vez, esse é um argumento muito difícil de sustentar no Ocidente, porque as pessoas aqui se convenceram de que Putin é um ditador que decide tudo sozinho. Mas há muita pressão se acumulando em Moscou sobre como responder a isso. Acho que minha última pergunta é: o que você acha que os russos farão agora? Eles vão ser uma vitória militar completa no campo de batalha? Odessa está longe deles. Como você vê essa situação? Is Odessa already in their sights? How do you see this? Odessa is in their sights, but I think there's something they can do. Odessa está na mira deles. Mas acho que há algo que eles podem fazer que exigiria menos de seu efetivo e responderia às questões que você levantou há um minuto: os ataques contra seus navios no Mar Negro. Eles podem derrubar os aviões espiões britânicos que estão fornecendo informações de alvo aos ucranianos. Eles poderiam e deveriam. A Grã-Bretanha precisa receber um recado. Eles têm sido os líderes de todo o esforço de guerra contra a Rússia. Continuam sendo os cães de ataque, não os cães de colo que eram sob Tony Blair. São os cães de ataque. E estão voando com aviões sobre o Mar Negro em águas internacionais. E daí, se os russos derrubarem alguns desses aviões, a mensagem será recebida em Londres. The message will be received in London, and they will draw in their horns. E eles vão recuar. Isso terá um grande impacto na questão dos ataques à navegação comercial russa no Mar Negro. Como eu disse, há coisas que os russos podem fazer que são escalatórias, mas não tão dramáticas quanto tomar a cidade de Odessa, o que eles farão de qualquer forma. Isso vai acontecer. Não acredito que Odessa permanecerá sob controle ucraniano quando os ucranianos finalmente capitularem. Isso fará parte do acordo de rendição. Eles perderão o acesso ao Mar Negro. Mas essa ação menor terá um impacto imediato no problema dos ataques a Novorossiysk, dos ataques àqueles petroleiros, e será muito benéfica. Sabe, quando as pessoas olham para a Primeira Guerra Mundial, elas sempre perguntam: como puderam caminhar sonâmbulos para esse desastre colossal? Era previsível, mas é igualmente previsível o rumo que estamos tomando agora. Todos esses incentivos estão se acumulando para que a Rússia responda e retalie contra a Europa. É quase como se alguns líderes europeus realmente desejassem isso, porque assim poderiam dizer: bem, tá vendo? Aí está. Depois de passar tantos meses criando casos falsos sobre drones russos em aeroportos e várias outras bandeiras falsas, agora teriam uma prova concreta para justificar sua defesa da guerra. Acho que é toda essa ilusão sobre o controle da escalada. A ideia de que se tiros forem disparados e houver algum confronto direto com os russos, eles de alguma forma conseguirão controlar a velocidade da escalada. E não acho que consigam perceber o quão rapidamente isso poderia se transformar em uma guerra completamente diferente. Eu não compararia isso à Primeira Guerra Mundial, porém, porque naquela época os lados eram equilibrados. Ambos estavam fortemente militarizados e esperando que o conflito acontecesse. A Europa agora, bem, o arsenal existe. Eles estão conversando, trabalhando, gastando dezenas de bilhões de dólares para compensar 20 anos de falta de investimento em seus exércitos. Mas, se entrassem em guerra agora e tomassem as ações agressivas da Rússia como um casus belli, seriam esmagados. Então não ousariam reagir. Não veremos uma guerra mundial começando aqui na Europa por causa de uma escalada russa. Os europeus simplesmente não têm os meios necessários. Bem, hoje é dia 17. Nos dias 18 e 19, a União Europeia tomará uma decisão sobre como financiar a Ucrânia. Seja qual for a forma que escolherem, isso só vai aprofundar o compromisso deles. Então, não, acho que estamos diante de um desastre. É bastante desanimador. Há apenas algumas semanas, parecia que poderia realmente haver algum caminho diplomático. Mas aqui estamos. Então, como sempre, terminamos em um tom sombrio. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Bem, obrigado.